We don't have any of the council members on yet, is that right? Correct. Okay. Are all the interpreters on screen? Becky, we always ask the interpreters to be on screen during the, because we just want people to know that the service is available, and also folks know just how many languages are spoken in the Commonwealth. So I know it might be a little bit unusual, but if you're able to do that, I'd appreciate it. We're at 9:30. I think we're still waiting for some council members. I see that Caroline has joined. Caroline's Yeah. Hi, Caroline. Good morning. So did you want me to start the webinar, or did you want to give a few more minutes? Why don't I say my piece that comes on right at 9:30, and then I'll give them a couple extra minutes. Okay, I'm going to hit start now then. Okay, thanks. Thanks, Sam. Hello, you have entered the Zoom room for the Environmental Justice Council. Olá, você entrou no canal do Zoom para o Conselho de Justiça Ambiental. Por favor, aguarde um momento até o restante dos participantes chegarem e estaremos prontos para participar. Todos os participantes devem selecionar um canal de língua. O botão para selecionar o idioma está na parte de baixo da tela. Se você gostaria de uma versão traduzida da apresentação, vá para o site de Conselho de Justiça Ambiental no link que estará no chat. Você vai encontrar as apresentações traduzidas lá. Val, I see we're still waiting on a few council members. Is that right? I believe so. Good morning, Marcos. Good morning, Kalila. Good morning, Lydia. Estamos esperando alguns membros do conselho, sim. Bom dia, Marcos. Bom dia, Kalila. Good morning. Bom dia. Hi, Melissa. Olá, Melissa. Two people will not be attending today, Madeline Cook and Cheryl Hawley. Duas pessoas não estarão presentes hoje, Marilyn Cook, Cheryl, e Harry estará um pouco atrasado, vai chegar às 10:05. Good morning. I couldn't
Bom dia. Não encontrava o botão do mute. I was Tudo just bem. saying before everyone came. Eu estava dizendo isso antes de todos chegarem. Me lembrem no futuro de nunca mais marcar uma reunião às 9h30 da manhã na segunda-feira, no fim de semana. Na semana do fim de semana, na semana do feriado. Eu acho que ainda não atingimos quórum, então vamos esperar mais uns minutos para todos chegarem. Val, what I think I might do is run through the logistics of the Zoom meeting and then give others a chance. Eu vou esperar mais um pouquinho e depois deixar as outras pessoas participarem, tá ok, Val? Ok, então vamos fazer isso. Então precisamos de mais uma pessoa para atingir quórum. Então estamos esperando. Bom dia a todos. Obrigada, bem-vindos a esta reunião do Conselho de Justiça Ambiental, cujos membros são apontados pelo governo para aconselhar a secretária de Assuntos Ambientais, também conhecido como pelo acrônimo EEA, sobre maneiras de promover e atingir princípios de justiça ambiental na região do Commonwealth. Eu sou Rishi Reddy, a presidente do Conselho e diretora de Justiça Ambiental no EEA. Além de mim mesma, temos a diretora adjunta para Assuntos Internos, Valerie Cardoso, que está monitorando a função de perguntas e respostas, também conhecida como função Q&A. Também temos Carlene Lemoine, que é a diretora adjunta para assuntos externos. Também vocês também poderão ver na tela intérpretes de 6 idiomas diferentes e língua de sinais americana. Também temos pessoas do público que podem que se registraram para comentar as deliberações do Conselho. Próximo slide. Então, temos interpretação simultânea em 7 idiomas diferentes no formato webinar e vamos agora revisar um pouco a logística dessa reunião. Agenda, pauta e chamada. Essa reunião está sendo gravada e depois será postada no site do Conselho de Justiça Ambiental para acesso. E esse site vai aparecer aqui no chat. Eu peço aos membros do conselho que usem somente a função de chat para a logística de perguntas sobre logística e nenhum outro tipo de comunicação, para que possamos estar em compliance de acordo com a lei de reunião aberta. Essa apresentação está disponível com intérpretes em espanhol, português, mandarim, crioulo haitiano, crioulo cabo verde, vietnamita e língua de sinais americana. Por favor, falem devagar, caso contrário, os intérpretes não conseguirão traduzir. Todas as pessoas que estão vendo o evento devem selecionar um idioma embaixo, na parte de baixo da tela, mesmo se a apresentação for em inglês. Caso contrário, os ouvintes de inglês não poderão ouvir os intérpretes caso haja alguma pergunta em outro idioma. Último lembrete que a versão traduzida dessas slides está disponível no link de Justiça Ambiental aqui no chat. Próximo slide. Eu peço para que os membros do público reservem comentários orais para o conselho depois da apresentação formal. Vocês terão tempo para fazer perguntas depois. Também conseguem enviar perguntas na função de perguntas e respostas, Q&A, e será respondida no final da apresentação. Se vocês tiverem uma pergunta sobre logística ou precisa de esclarecimento, digite na função Q&A, perguntas e respostas, e vamos responder diretamente na função Q&A. Próximo slide, por favor. Peço que todos os membros do conselho, por gentileza, coloquem no chat o seu nome. A gente sabe que vocês estão aqui. E aqui está a agenda para hoje. Alguém do conselho tem mais alguma
algum comentário sobre esses tópicos que gostaria de destacar nesse momento? No? And Val, could you just help me out? I can't see everybody on the screen on my Val, você pode me ajudar? Não consigo ver todo mundo do we have a na quorum? tela. Mas a gente viu os coro? Sim, acho que sim. Você quer esperar a chamada ou você quer que eu faça a chamada? Why don't you take roll call right now? Just Você poderia fazer a chamada para a gente certificar? Caroline Hahn, Caroline Hahn, Marcos Luna, Here. Kalila Barnett, Here. Melissa Ferretti, Here. Peter Matthey, Here. Lydia. presente. Presente. And I believe those are the council members we have in that's attendance. okay. That's yes, we do have a quorum, and thank you so much, Val. Atingimos quórum. Ok, muito obrigada. The draft minutes for the October 27th meeting. A agenda para a reunião de outubro, de 27 de outubro, foi enviada por e-mail para os membros do conselho. Alguém tem alguma consideração sobre essas minutas que foram enviadas? This is Marcos. I think we should make a motion to approve. Eu sou Marcos, faço uma moção para aprovar a minuta primeiro. I just wanted to hear, Marcos, if everybody was in agreement that the minutes had captured. Eu queria primeiro saber se todo mundo concorda que as minutas englobam tudo que foi discutido na reunião da última vez. Não, desculpa, eu achei que o passo principal seria aprovar e depois discutir a minuta. Então, eu aprecio os comentários públicos na minuta, mas eu queria perguntar sobre se é possível incluir o nome das pessoas que comentam no público, que aparece no chat, na minuta. Sim, eu consigo fazer isso. Eu só não sabia se eu deveria fazer isso, se eu conseguiria fazer isso. Algum outro comentário? Ou maneiras de que a gente deveria emendar as minutas? Obrigada pelo comentário, Marcos. Eu gostaria de abrir para perguntas. Para falar sobre abrir para membros do público que querem fazer comentários para a adoção da ata. Alguém faz a moção para adotar a ata? Melissa Ferretti abriu. I'll second. This is Lydia Lowe. Lydia Lowe apoiou a moção para adotar a ata. Portanto, eu vou fazer um voto por chamada, de acordo com a lei de reunião aberta. Ele precisa de uma maioria simples, então, para poder aprovar. Kalila Barnett, eu aprovo. Caroline Hahn, please. Approved. Marcos Luna, please. Approved. Peter Matthey. Approved. And I believe it was Melissa and Lydia who had moved, and I also vote to approve. Eu voto para aprovar. Thank you. Okay, next slide, please, Val. Próximo slide, por favor, Val. Temos uma série de anúncios hoje que dizem respeito à estratégia de justiça ambiental. Está marcada para a primeira reunião está marcada para 15 de dezembro no endereço. Terá interpretação em espanhol e português e envie por e-mail. Se caso precisem de outro idioma, envie por e-mail no chat que está. Tem 2 e-mails um para pedir serviço de interpretação e outro para pedir acomodações. Além dessas sessões, haverá outra sessão, essa sessão de 15 de janeiro, haverá de 6 a 8 de janeiro. O endereço segue, é 23
00 Washington Street, também teremos interpretação. Essa reunião estava marcada originalmente para do 28 de novembro e foi remarcada para que tenhamos mais tempo de preparação e planejamento. Não é preciso se inscrever para essas sessões em pessoa, e além dessas sessões em pessoa, 2 sessões remotas serão disponibilizadas em 10 de janeiro. A primeira às 10 e a segunda às 6 da noite. Essas sessões, sim, precisam de registro prévio nas línguas que estão, nos links que estão sendo postados aqui no chat. Apesar de serem no mesmo dia, terão 2 links para registração, que são 2 horas diferentes. Os links estão aqui. Se você gostaria de enviar comentários escritos, serão aceitos até às 5 horas da tarde, até 27 de janeiro. A gente estendeu essa data 2 semanas da data original, que era 13 de janeiro. Por favor, envie comentários por e-mail no link que aparecerá agora no chat. E comentários escritos também podem ser enviados por correio para o Departamento de Assuntos Ambientais no endereço que segue. O correio deve ser enviado à atenção de Caroline Lemoine, que é a diretora adjunta do Assuntos Internos. O endereço segue no chat, 100 Cambridge Street, Suite 900, Boston, Massachusetts. Próximo slide, por favor, Val. Antes de começarmos com o tópico mais importante dessa análise compreensiva da definição de população de justiça ambiental, gostaria de passar um momento em cima do esboço do projeto de justiça ambiental. A primeira coisa que eu queria falar é o conteúdo do que esse conselho pode contribuir, e o segundo assunto é o processo que a gente deve seguir para chegar a essas propostas. Por e-mail, eu sugeria para todos que desenhassem estratégia para deliberar. O conselho delibere em 3 aspectos, 3 assuntos que são importantes. Seria maravilhoso ouvir outros tópicos que o conselho acha que merece destaque. Na hora que vocês têm a oportunidade de olhar para o projeto da estratégia. Então, a primeira parte dessas perguntas que eu queria falar é qual métrica que deve as agências do EEA utilizar para medir o progresso em termos de justiça ambiental. Então, eu acho que identificar a métrica apropriada é uma prioridade para cada agência e deve ser adequada a cada agência, ao uso de cada agência. A segunda pergunta que o time de Conselho de Justiça Ambiental identificou é quais outras iniciativas focadas em justiça ambiental deveriam existir entre as agências de justiça ambiental. Algumas pessoas falaram que tem treinamento de pessoal, compromisso com serviços linguísticos, diversidade racial, distribuição de renda, distribuição de subsídio para a população. E a terceira pergunta que eu tenho, respeitosamente a própria área, a cada área de expertise que vocês têm aqui no membro do conselho, quais vocês acham que seriam as áreas de expertise que faltam nessas agências e quais considerações vocês gostariam de fazer para que seja englobada na estratégia das agências? Então, gostaria de abrir para perguntas e comentários que os membros do conselho podem ter em termos da estratégia. Quando
Na próxima reunião, vamos deliberar mais a fundo essa questão, mas agora aceito perguntas e respostas, perguntas e comentários. Alguém levantou a mão? Khrushchev? Accident? Okay. Never mind. Were there any other questions that the council members Alguma outra pergunta que os membros do conselho acham que a gente pode ver nessa estratégia como parte da nossa revisão e deliberar de maneira específica? Lydia's hand is up, and then Well, maybe it's implicit in what you Talvez already. seja implícito em tudo que vocês já listaram, mas eu acho que além de Looking at the distribution of grant olhar a money, distribuição de subsídios, I think it would also be kind of looking at seria department expenditures, importante olhar os gastos dos departamentos and I bring que this não up são subsídios. E eu estou falando isso, por exemplo, porque recentemente a nossa comunidade esteve envolvida com numa conversa de remediação de solo e fizemos um pedido razoável e nos falaram que não temos o budget para esse ano, precisamos esperar alguns anos e só então considerar. E isso irritou muita gente e se perguntando como é que a nossa comunidade está sendo tratada da mesma forma que outras comunidades em termos de expectativas e o que é um gasto razoável, que seria um gasto razoável. Lídia, eu acho que com a dimensão que você adicionou aqui, é que você está comparando, você está fazendo um aspecto comparativo e não somente falando o que é esse gasto, mas comparando com outros gastos estaduais. Então, parece que você está incorporando uma análise desproporcional, desproporcional com relação ao número de pessoas, ou espaço. Eu estou entendendo corretamente? Yes. Sim. Okay. So I think it would have to start with an analysis of how expenditures are being made. Eu acho que a gente tem que começar com uma análise de como estão sendo feitos os gastos By departments in different, pelos departamentos ao longo de todo o estágio nas estratégias comunitárias. Então, você propõe que cada agência inclua um compromisso em fazer esse tipo de análise como parte da estratégia deles de justiça ambiental? Sim. Any other thoughts? Alguma outra sugestão? Se não, eu vou mover para a segunda parte da reunião, que vou falar sobre estratégia. Obrigada, Lídia, pelo comentário. Eu vou anotar, vou adicionar a lista de perguntas que podemos considerar especificamente e mandar por e-mail para vocês todos para que tenhamos registro dessas perguntas à medida que vamos avançando com a discussão mais substancial na próxima reunião em 13 de dezembro. Então, eu gostaria de alguns minutos para propor o processo pelo qual o Conselho de Justiça pode considerar a estratégia e que todos participem, se é uma boa maneira de seguir em frente, ou se vocês querem incluir passos adicionais. Como fechou o período de comentário em 27 de janeiro, vai fechar. Temos 2 reuniões, além dessa, para formular comentários antes do final do período de comentário. Então, a reunião é 13 de dezembro e outra em 26 de janeiro. Então, eu proponho que a gente passe um tempo considerável na reunião de 13 de dezembro para deliberar essa estratégia. Eu peço que os membros do Conselho foquem
antes de 13 de dezembro, individualmente lendo e avaliando os documentos, e depois vocês enviariam um feedback individual que eu posso consolidar, eu e o time do Justiça Ambiental, vamos consolidar em um documento só. E depois vamos preparar e compartilhar esses documentos antes da reunião de 13 de dezembro, para que a gente possa discutir cada item na reunião e ver se não querem fazer alguma emenda, se as pessoas concordam com o conteúdo. E depois, baseado nessa reunião de 13 de dezembro, o Conselho de Justiça Ambiental vai preparar o segundo documento com uma lista de comentários e objetivos para ele. O segundo documento é chegar num consenso sobre o que está, o que contiver no documento para podermos enviar como documento oficial. Eu vou compartilhar esse documento para discussões e emendas e votos na reunião de 26 de janeiro. Será que algum dos membros do conselho tem alguma sugestão, ideia sobre essa proposta de projeto? Caroline, estou vendo sua mão. Rishi, eu apoio o processo, faz muito sentido. Se a gente tiver umas perguntas esclarecedoras no percurso, a gente pode chamar você para falar, ou isso tem que acontecer em público, nas reuniões públicas? Não, você pode mandar por e-mail para mim ou para a Val e a gente pode escrever, a gente pode responder, a gente pode esclarecer essas dúvidas. Mais alguém tem alguma ideia? Alguma ideia sobre o que estamos falando? Eu queria fazer uma pequena votação para saber se todos concordam. Vou esperar mais alguns momentos para ver se alguém tem mais algum comentário. A mão do Peter levantou. Oi, Rishi. Eu apoio a abordagem de maneira geral. Temos 3 semanas para fazer tudo isso. Se você compilasse e distribuísse tudo antes de 13 de dezembro, para quando você precisa dos comentários antes disso? Isso é uma pergunta muito boa, Peter. Então, 13 de janeiro, 13 de dezembro no momento eu estou procurando um calendário, eu acho que eu precisaria 4 ou 5 dias antes, para que possamos... 13 de dezembro é uma terça. Então, se as pessoas puderem enviar até o dia 6 de dezembro, eu posso devolver no dia 8. Será que é o tempo suficiente? Eu queria feedback sobre quanto tempo. Será que o 6 seria tempo suficiente, Peter, para todo mundo olhar? Olhar esse documento de 140 páginas. Se for no dia 6, vocês teriam tempo suficiente para olhar e depois mandar para mim? Eu acho que a minha segunda pergunta ajuda a responder a sua. Se a gente tiver perguntas sobre perguntas específicas sobre o documento, a gente pode sair daqui de perguntar a pessoas fora desse conjunto, desse conselho. Você pode enviar as perguntas para Valerie, com cópia para mim. Peter, você está antecipando que haveriam perguntas de assunto que vá além do entendimento do conselho? É isso? Não sei, não acho que é provável, mas eu gostaria de preparar para isso, caso seja necessário. Se a gente precisar mais tempo, porque parece razoável. 6 de dezembro. Não tem muito a ver com perguntas que são perguntas que a gente já fez aqui. Se a gente precisar da opinião de um expert, eu acho que a gente pode sempre chamar pessoas da força-tarefa que precisamos.
Peter, por que que a gente, bom, vamos dizer que se esse tipo de pergunta surgir, envie para Valerie e para mim, e aí eu vejo se realmente temos necessidade de chamar alguém com maior expertise e talvez essas pessoas possam participar da reunião de 13 de dezembro, se for necessário. Ok, então 6 de dezembro parece ok para mim. Todo mundo concorda que 6 de dezembro é razoável para me enviar um feedback sobre sobre o documento, para que eu possa consolidar para a reunião do dia 13 de dezembro? This is Kalila. Meu nome é Kalila. Seems fast, but I don't know Parece rápido, mas given when our next razoável, meeting is né? going to be. Dado que nossa próxima reunião será. Other question about the processes in the A minha outra email I pergunta sent sobre o you, I wanted processo to know é que no e-mail que você if it was enviou, part of the December 13th a gente, meeting. você enviou um e-mail perguntando